Shalom, Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel e das Nações, que em breve voltará. Agradecemos aos que estão acompanhando essa live de hoje. Meu nome é Moria Fábio Pires, nós estamos com esse trabalho desde o dia 13 de julho, na verdade esse é um podcast, né, que não deixa de estar no formato de live. A gente sempre passa as informações para aqueles que estão nos acompanhando agora, aqueles que estão observando o nosso trabalho, chegando agora e não nos conhecem. Somos um canal humilde aqui no YouTube. Não temos dezenas de milhares ou centenas de milhares de seguidores, e o nosso compromisso, na verdade, não é com sensacionalismo, e sim em falar da palavra do Eterno. Aqui você encontra, na verdade, a partir desses podcasts que estão sendo feitos, que é um formato de rádio, você encontra, na verdade, informações pautadas, centradas na palavra do Eterno, em primeiro lugar na Torá, nas Escrituras, na sequência, e paralelo a isso, pautadas na Brit Hadashah, isto é, na chamada Aliança Renovada ou Novo Testamento, como queiram, nas palavras de Yeshua. Nós somos um grupo judaico messiânico. Nós cremos no cumprimento da Torá, que foi dada para todos, não apenas para o povo de Israel, mas nós cremos também na palavra de Mashiach, de Yeshua, porque se nós não estivermos atrelados à Sagrada Torá, na verdade o Eterno não vai considerar nem as nossas orações, como isso é colocado inclusive dentro do Tanar, né? Então, nós estamos muito contentes de receber os irmãos que estão aqui conosco, já nesse início de podcast, nessa nova mensagem que o Eterno está nos colocando, que é a mensagem número 46 do podcast do canal Fábio Pires, com o tema Uma Guerra Espiritual. Vamos nos basear na mensagem de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, se bem que nós vamos ler todo o contexto para que nós sejamos coesos também com relação ao contexto do trecho que nós vamos mencionar. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos em @Fábio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahavGO e @Relacionamentos da Torá. Nós estamos com um trabalho razoável no Instagram, falando certas verdades essas para mim mesmo, inclusive para minha própria correção e para a recomendação, aconselhamento dos irmãos. Não tomamos aqui partido de sermos conselheiros, muito menos líderes, não é essa a qualidade ou a característica que o Eterno está me concedendo, apenas de um instrutor da Torá, ao contrário de algumas pessoas que infelizmente começaram ontem na Teshuvá e hoje já se acham líderes. Há pessoas cometendo um erro gravíssimo de terem 6 meses de Teshuvá porque eram pastores, ou 1 ano de Teshuvá porque eram pastores e se denominam Roshim, né? Para você ser um Rosh, você precisa receber uma Simha, né? Uma unção, uma capacitação por parte de uma outra pessoa mais experiente, mais experimentada, e eu não vejo com bons olhos pessoas que se intitulam como Rosh e não receberam isso de uma outra pessoa da confiança e também escolhidas pelo Eterno. O Rosh partido também da seguinte proposta de que um Rosh ele possui uma congregação. Então nós estamos vendo irmãos muito novos e que exerciam papel de pastorado dentro das igrejas evangélicas, fazem Teshuvá e querem entrar já como líderes. Isso não é correto, segundo a minha visão. Essas pessoas precisam fazer um bom tempo de estudos, precisam fazer Teshuvá, para que lá na frente o Eterno as escolha como Roshim ou não, como líderes ou não. Nós estamos também no Twitter, se você quiser nos acompanhar, mensagens diárias de reflexão em @Fábio73b. Caso você tenha alguma dúvida e quiser enviar uma mensagem para nós com maiores esclarecimentos e informações,
você pode mandar uma mensagem para fabio73b@gmail.com. Esteja conosco também no ponto de enviar mensagens de e-mail. Eu tenho respondido na medida do possível, então eu peço desculpas àqueles que não receberam as mensagens ainda. Nós queremos também agradecer aos irmãos que sempre participam conosco, né? É muito importante a participação de todos vocês, são poucos, mas são irmãos que têm entendido, que têm compreendido a nossa mensagem. Agradeço ao Eterno também por haver essa notificação aos irmãos. E irmãos, orem por nossas vidas, orem pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão também aqui no estado de Goiás. Pessoas também que têm dedicado as suas vidas dentro e fora das redes sociais para que essas pessoas também sejam abençoadas da mesma forma que vós sois abençoados. Agradeço também porque o Eterno tem feito grandes coisas, o Eterno tem nos poupado desta pandemia, o Eterno tem trabalhado nas nossas vidas espirituais. Bendito e exaltado seja o Eterno. O Eterno tem nos dado bênçãos invisíveis, né, livramentos invisíveis. Isso é muito importante, as pessoas não pensam sobre isso. O Eterno tem trabalhado nas nossas vidas com relação à sua mensagem que floresce. Nós falamos da parábola do semeador nessa semana, que todos nós possamos ser como a última parte da parábola do semeador, a semente que encontra terreno fértil e que pode florescer e sim vingar, na verdade, aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas, que é honrar a sua palavra, que é trabalhar inclusive aquilo que ele tem nos dado. Muitas das vezes nós ficamos aborrecidos, chateados, passamos por aflições. A mensagem de hoje vai falar sobre isso também. Os profetas passaram por aflições. Os profetas tiveram problemas seríssimos quando pregavam a palavra da Torá, a mensagem da Torá, dentro e fora de Israel, visto os profetas que nós já conhecemos, Yirmeyahu, Yeshayahu, Naum, Habacuc, e tantos outros, né? Oshea, Ioná, que foi pregar fora de Israel, e Nínive, para uma nação que tinha destruído a sua família, inclusive, muito duro para ele. E nós reconhecemos que o Eterno, ele é, na sua essência, totalmente perfeito. Se nós não reconhecermos isso, estaremos cometendo um erro com ele. Se nós reconhecermos no Eterno a solução para todos os nossos problemas, e toda a dependência das nossas vidas vem dele, então isso sim nos fará pessoas satisfeitas com o seu trabalho. Isso é muito importante. Nós temos que ser gratos ao Eterno, então devemos ser gratos ao Eterno por tudo que nós temos materialmente falando, seja no pouco, seja no médio, seja no muito. Devemos ser gratos ao Eterno pelas bênçãos espirituais que Ele tem nos dado. Se hoje passamos por problemas, por aflições, creio que todos que estão aqui passam por algum tipo de aflição, seja ela pequena ou grande, e quem vos fala também passa, que nós nos alegremos nas aflições. Nós precisamos refletir mais nas palavras, principalmente nas palavras da Brit Hadashah, porque o nosso meio judaísmo messiânico ele está se distanciando de Yeshua, não todo ele, claro, eu não estou generalizando, tá, irmãos? Mas uma parte está assim, desviando, se voltando muito para a leitura talmúdica, se voltando muito para a leitura dos nossos sábios, os quais eu respeito demais, mas só que a nossa pauta precisa estar dentro da figura de Mashiach e Yeshua. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui depois uma mensagem, vamos fazer uma live especial. Hoje eu não sei o horário, irmãos, porque nós temos um ponto muito, muito importante a ser tratado. Quem acompanhou a nossa live de ontem, lá no canal @fabio73book, sabe do que eu falei. Eu falei desta festa maldita, maligna, que exerce influência, pelo menos em todo o mundo ocidental, que é a festa de Halloween. Não deixem vossos filhos participar disso, não deixem vossos filhos fazer nenhum tipo de referência a isso. Nós somos muito teimosos, principalmente os crentes das igrejas são teimosos demais, porque os seus líderes já apostataram, muitos deles, muitos jovens inclusive, os famosos pastores tatuados, os pastores da relativização, outros que já têm uma boa caminhada estão se relativizando também, porque
porque isso é sinal dos tempos, e trabalhando numa permissividade, isto é, permitindo que certos conceitos, e é o que nós vamos ler hoje também, que certos conceitos adentrem nas igrejas protestantes, e se fosse só isso, nós falaríamos, poxa, o cristianismo realmente está morrendo, e está morrendo mesmo, tá, irmãos? Essa é a verdade. Só que muitos lá dentro ainda continuam mantendo a sua forma de trigo, mas convivem junto com o joio. Nós sabemos o que Yeshua falou sobre isso. E, se não bastasse, dentro do judaísmo também existe uma secularidade. Existem judeus, inclusive, mais liberais nos Estados Unidos que participam de festa de Halloween. Isso é uma vergonha. Essas pessoas não têm, infelizmente, a presença da Rua HaKodesh. Isso é uma verdade que nós temos que falar. Já não tem a pedra angular, que é Yeshua, e vão passar por esse processo de aceitar a Mashiach. Então eles ficam suscetíveis, né? Ficam expostos às influências do mundo, e não entendem isso, e acham que podem estar dentro de qualquer tipo de influência do entretenimento, de influências espirituais, no que diz ao mundo material, ao materialismo. Né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma nação onde se compra muito. O consumismo basicamente nasceu lá. As pessoas estão muito ligadas às coisas, aos bens materiais. É muito fácil ter bens lá naquela nação. Bem, o nosso foco não é isso. Eu quero dizer, as pessoas estão sendo seduzidas pelas coisas deste mundo, né, e se dizem espirituais, ou mais espirituais, ou menos espirituais, e assim por diante, só que elas não querem, né, aprimorar o sentido espiritual. E aí, quando nós falamos a respeito disso, quando nós mencionamos isso, aí os nossos irmãos da Techuvá, inclusive, dizem assim: ah, mas isso é coisa de cristão, né? Como eu sempre falo, isso é coisa de cristão. Eu pratico o judaísmo, pratico o judaísmo, mas continuo fazendo coisas, né, cometendo atos errôneos, atos errados, que não agradam ao Eterno. Então, eu comento sobre isso, eu cito isso, é porque as pessoas necessitam fazer um policiamento, e este policiamento ainda dentro da Techuvá, que supostamente está um nível espiritual, algo acima, a pessoa precisaria se policiar, se controlar. A pessoa precisa fazer uma autoavaliação, e essa autoavaliação faz parte do processo de Teshuvah. Nós fizemos um trabalho sobre Teshuvah aqui, né? Nós falamos sobre isso. Então, se a pessoa não quer fazer um processo de Teshuvah, né, eu acho que falta, na verdade, a essas pessoas um senso de humildade. Aí tem a ver, entra a parte de humildade nesse meio, né? Eu creio, irmãos, que para muitas pessoas, para muitos de nós, o que nós precisamos é estarmos objetivados com a vontade do Eterno que está expressa nas Escrituras. Mas quando você ouve uma pessoa relativizando as Escrituras, eu já entrei no tema, tá, meus queridos e amados irmãos? Quando nós observamos pessoas relativizando as Escrituras, né, como nós temos hoje, e eu convivi com uma pessoa muito mais velha do que eu, que era parente minha, dizendo a famosa frase: os tempos mudaram e nós temos que enxergar a Bíblia de uma outra forma. Quando nós observamos isso, nós ficamos muito entristecidos, não é porque a tecnologia ela se agigantou, a tecnologia sobreveio para esse mundo, principalmente no século XX, e que a palavra não pode ser cumprida. Então, quer dizer, porque veio a tecnologia, o Shabat não pode ser cumprida, porque eu trabalho numa empresa e isso vai a maneira como essa empresa trabalha, por exemplo, ela vai fazer com que, olha, eu não posso guardar o Shabat porque eu preciso trabalhar no sábado, o meu tipo de trabalho. Então a pessoa não quer, na verdade, adaptar a sua vida às Escrituras, ela vai se adaptar ao seu trabalho, aquilo que é colocado, primeiro, num ato errado, errôneo, porque você relativiza as Escrituras, e segundo, talvez pior ainda, não agindo com atitude de fé, porque eu conheço várias pessoas que pediram, oraram ao Eterno para que pudessem guardar o Shabat, para que pudessem de repente arrumar um outro emprego, para que houvesse um milagre, de que o chefe pudesse liberar a pessoa para não trabalhar no Shabat, e isso aconteceu. Então, falta muitas das vezes aí também fé. O Eterno quer que nós pratiquemos a fé. E fé não é só para ficar escrito na palavra do Eterno, quando ela aparece na Brit Hadashah, sei lá, mais de 250 vezes. Né? Fé para ser praticada, irmãos. Fé para ser, né, segurada. Você resgata, você
você se apodera daquilo e vive, né, pela fé, porque o justo vive pela emuná. Ainda que algumas pessoas digam que esse tema está errado, mas mesmo que esteja na tradução, o Eterno se alega daquele que vive pela fé, isto é, pela dependência dele. Se nós não vivemos pela dependência dele, o que seremos nós? Não é? Então eu quero e gostaria de deixar também dizendo que nós vivemos e devemos viver de acordo com o que o Eterno tem nos colocado através das suas escrituras. Né? Isso é muitíssimo importante. Bom, vamos então fazer a nossa, a nossa leitura. Para vocês que estão com as vossas Bíblias, nós então vamos para 2 Coríntios, capítulo 6. Antes da leitura, nós fazemos a nossa brahá, a nossa bênção, para a leitura da Brit Hadashah, como é de costume. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshichenu goalenu moshenu kapohatenu, va'adonenu ve'et sifrei brerit hadashah le'amenu lechol ha'amim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua Yeshua HaMashiach, em português para aqueles que não estão acostumados. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Adonai, que concede salvação em Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém. Bem, o nosso tema então de hoje, dentro do nosso trabalho, mensagem 46 do podcast Canal Fábio Pires, estamos com o tema de hoje, dia 30/10, para os irmãos poderem se situar, uma guerra espiritual. Vamos nos basear na mensagem do tema de 2 Coríntios, mais especificamente capítulo 6, versos 14 e 15. Mas vamos ler desde o primeiro, então vocês podem nos acompanhar, tenham uma Bíblia junto a vós, ou um aplicativo, tá? É a minha recomendação, para que os irmãos possam acompanhar aquilo que nós estamos colocando, porque mesmo pela concentração, quando você ouve alguém lendo e está acompanhando, irmãos, você consegue se concentrar melhor do que apenas ouvindo, tá? Porque apenas ouvindo a gente pode se distrair com alguma outra coisa que pode acontecer. Bom, essa é a nossa recomendação. Como colaboradores do Eterno, estamos vocês ao recebimento dessa graça e a fazerem algo com ela. Então, a carta que foi dada aos Coríntios, né, da região de Corinto, lá na Grécia, nós entramos, na verdade, dentro de das várias correspondências do Talmud, do apóstolo, do seguidor de Yeshua, Shaul, né, chamado erroneamente Paulo, em português, ou Paulo no alemão, o que quer que seja, Paolo no italiano. Bom, o nome dele foi, assim como o nome de Yeshua, foi retirado, né, então foi paganizado, foi, vamos colocar assim, adaptado para as nações, mas mantemos aqui, na verdade, a forma hebraica Shaul HaShaliach, que é Shaul, o emissário. Ele diz: no tempo aceitável eu os ouvi, no dia da salvação eu os ajudei. Este tema está em Yeshayahu 49.8, 49 verso 8. Já entrando dentro das escrituras, Shaul nunca fazia nada que não estivesse, nunca falava nada que não estivesse nas escrituras. Isso é fundamental, tá, irmãos? Então isso é o que nós temos, na verdade, para trabalhar nesse sentido, é que as menções que eram feitas, né, pela Brit Hadashah, na Brit Hadashah, que eram feitas através das escrituras, elas ficavam muito claras, e ele fazia questão, na verdade, de demonstrar isso, porque também demonstrava, na sua pregação, ele demonstrava que Yeshua estava presente já dentro do Antigo Testamento, né, do Tanakh, como nós comentamos, os escritos fonte,
né, que nós temos da chamada Bíblia. 3. Esforçamo-nos para não pôr obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa ache faltoso o trabalho que realizamos. Ao contrário, tentamos recomendar a nós mesmos de todas as formas como trabalhadores do Eterno, por meio do que passamos de forma contínua. Problemas, dificuldades, calamidades, espancamentos, aprisionamentos, tumultos, excesso de trabalho, falta de descanso. Então, tudo isso era vivido por eles, tudo isso era vivido não somente por Shaul, mas pelos apóstolos. Isso é o ponto. Então, imaginem se ele tivesse parado, se ele passando por essa luta espiritual, porque isso é uma luta espiritual, uma guerra espiritual, que vem corroborar com o tema. Imaginem, irmãos, se ele tivesse parado e não quisesse continuar na sua pregação por causa desses problemas que ele narrou. Imaginem se Yeshua, também como pregador que era, se ele tivesse parado por causa das ofensas, dos vilipêndios, das tentativas de matá-lo, porque os membros do Sinédrio em certas oportunidades quiseram matar Mashiach. Imagine se isso acontecesse, irmãos. Ele diria, não, está muito duro para mim, muito difícil para mim. Eu não quero continuar mais esta obra, mais este ministério. O que seria de nós hoje? Esta é a primeira grande reflexão que nós fazemos nesse trabalho. E em sendo a primeira grande reflexão, nós trazemos aqui os percalços que nós temos nas nossas vidas. Por muito menos, por 10 vezes menos, por 20 vezes menos, nós muitas vezes não queremos mais ter um relacionamento com o Criador. Isso aconteceu comigo, tá, irmãos? Em 2004, quando eu enfraqueci, e fiquei de 2004 até 2010 fora da presença do Eterno. Aliás, porque eu quis. Continha a minha fé, tinha ainda fé. Mas, infelizmente, enfraqueci por opção minha, por uma revolta particular minha, por uma rebeldia particular minha, me permiti que eu pudesse abrir isso para Hasatan, para essa influência. Primeiro da influência da carne, do meu próprio Satan, chamado de Yetzer Hará, e depois, na verdade, com relação a uma influência maligna da qual eu me permiti. Então muitas pessoas se permitem a uma influência maligna. Este é o ponto. Então o que nós precisamos, na verdade, irmãos, é nos atentar da nossa situação. Então, repito, se ele resolvesse parar por todos esses problemas que ele estava passando, e essa situação é uma situação muito séria, né, nós não teríamos os escritos de Shaul HaShalia nos dias de hoje. Recomendamo-nos, verso 6, do capítulo 6, recomendamo-nos por nossa pureza, pelo conhecimento, pela paciência e bondade provenientes da Ruach HaKodesh, pelo caráter genuíno do nosso amor e a veracidade das nossas declarações, pelo poder do Eterno. Então ele continuava por tudo isso. Ele resolvia continuar por tudo isso, pela bondade que o Eterno concedia, pela veracidade das declarações, por ele ter presenciado, por ele ter visto, observado, tido uma experiência com o Eterno. Muitas pessoas precisam ter uma experiência com o Eterno. Muitas pessoas perderam, infelizmente, este hábito de buscar ter uma experiência com o Eterno. Eu estou falando agora para membros da Teshuvah.
se tornam frios, muitos deles. Nós não podemos nos permitir a isso. Recomendamo-nos, continua ele, pelo uso correto das armas da justiça, pela divulgação da nossa causa ou de sua defesa. Verso 8. Pelo fato de sermos honrados e desrespeitados, aí entra mais a parte da aflição que ele estava passando, perdão, elogiados e acusados, considerados enganadores e sinceros, desconhecidos e famosos. Então eles passavam por essa dualidade. E mesmo passando por essa dualidade, num dia eles eram aclamados, no outro dia eles eram espancados. Num dia eles eram considerados, no outro dia desprezados. Um dia eles eram reconhecidos, no outro eles quase morriam. Nós estamos falando de um assunto importante, irmãos, porque isso é uma guerra espiritual. Quanto mais buscamos a sinceridade com o Eterno, mais lutas nós vamos ter. Quanto mais você busca a sinceridade com o Eterno, e falando para membros da Techuvá principalmente, porque quanto mais buscamos fazer a vontade em nível de cumprimento da Torá, mais problemas nós temos. Quanto mais você vai buscar uma alimentação pura, mais problemas você vai ter com as pessoas que não compreendem isso, que vivem na sua própria casa, vivem no seu lar. É o que acontece, porque aconteceu comigo. É o que acontece com as pessoas, nos chamando de judaizantes, de loucos, de exagerados, de pessoas que estão fora, olhem só, de pessoas que estão fora da nova aliança que foi colocada com Jesus, como se Jesus não comesse, não tivesse uma alimentação kasher. Querem seguir o exemplo de Yeshua nas suas palavras, não nos seus hábitos. Esse é o grande problema. Este é o ponto. E quando nós falamos sobre isso, irmãos, as pessoas elas se escandalizam. E é normal elas se escandalizarem porque não lhes foi ensinado isso. Então isso é uma guerra espiritual. E falar verdadeiramente do Eterno é uma guerra espiritual. E falar de uma característica de Shaul, que era a abnegação material, isto é uma guerra espiritual, porque as pessoas não querem abrir mão, muitas das vezes, de pontos materiais delas. Este é o ponto, irmãos. E isso acontecia com todos os Talmidim. Isso acontecia com Shaul HaShaliach, com Matia, isso acontecia com Shimeon Kefa. Eles passavam pelos mesmos problemas. Uns mais, outros menos. Matia foi pregar na Índia. E lá morreu. Mas é dito, através de outros documentos, que não está inclusive aqui na Brit Hadashah, de que ele fez muitos seguidores lá. Kefa, não querendo morrer como uma Mashiach, morreu de cabeça para baixo. Ele se achava indigno de morrer como Yeshua morreu. Então eles viviam, na verdade, da mesma forma como Yeshua viveu. Ou, se bobear, dependendo, levando-se em consideração os parâmetros, né? Até pior. Porque o nome de Yeshua passou a ser odiado. E Yeshua era uma novidade, na verdade, né? Para aquilo que ele fazia, daquilo que ele falava, mas suscitia a raiva, o ódio dos senhores da lei, do Sinédrio. E quando os Talmidim, depois da morte de Yeshua, foram pregar a Yeshua, causava ódio. Muitos reconheciam, mas muitos tinham ódio por causa daquele nome. Uma das profecias, inclusive, de Yeshua, de que teriam ódio do nome dele. E estão tendo ódio também, hoje, a ponto de pessoas queimarem recintos religiosos, aqui no Chile, por exemplo, e colocarem muerte al Nazareno, morte ao Nazareno. Isso é uma guerra espiritual, irmãos, que nós vivemos.
Aí muitos crentes, quando veem isso, ficam com medo, né? É agora que o Eterno vai separar o joio do trigo. Eu vou colocar isso novamente, isso para todos. Quando eu falo crentes, crentes em Yeshua. Sejam evangélicos, cristãos, até católicos, sejam é, judeus messiânicos, judeus nazarenos e assim por diante. É hoje, dia de hoje, que o Eterno já está separando aqueles que são corajosos, que são destemidos, intrépidos, daqueles que são medrosos, fracos na fé e que podem até inclusive receber a marca de Hassatan, chamada marca da besta, como está marcado no livro de Guiliana, no livro de Apocalipse, capítulo 12. O que eu estou falando procede de uma verdade, porque isso é fato, irmãos, é factual. Nós estamos caminhando para isso. Vamos continuar. 9, verso 9. Recomendemos-nos como trabalhadores de Elohim condenados à morte. Assim também eram os profetas, irmãos. Não adianta as pessoas dizerem esses são escritos cristãos totalmente diferentes daquilo que aconteceu no Tanar. Não é verdade isso. Porque eles passavam pelos mesmos problemas, os profetas passavam pelos mesmos problemas do que os seguidores de Yeshua passavam. A situação é a mesma, a condição é a mesma, o cenário é o mesmo, porque o cenário que pesava era de descrença, de materialismo, era de rebeldia. Tudo aquilo sobre o qual o príncipe deste mundo, do qual Yeshua mencionou, Hassatan, influenciava as pessoas. E continua nos influenciando, inclusive, porque nós temos essa guerra espiritual, chamada batalha espiritual, como algumas pessoas queiram colocar, ela acontece em primeiro lugar nos mundos celestiais. Existe uma disputa enorme entre o bem e o mal por nossas vidas. O judaísmo também sabe disso, irmãos. Eles costumam dizer os anjos negativos e os anjos positivos. Isso acontece, as pessoas sabem, os rabinos sabem disso, mas não ficam veiculando muito como faz o mundo cristão. São comportamentos diferentes, tá, irmãos? Eu não estou criticando. Por isso que muitas pessoas falam, se fala muito de demônios na Brit Hadashah. Sim, por que se fala muito de demônios na Brit Hadashah? Porque o próprio filho de Elohim estava na terra e os demônios se manifestavam. Então, ora, era fácil para se compreender, e você, de repente, judeu que está nos ouvindo, de que Mashiach, de forma aparente, nomeada, não estava no Tanar, ainda que estivesse de forma escondida, e ele estava sim. Mas no período do nascimento dele, do que se chama de nova aliança, aliança renovada, vamos tirar os termos, para mim é tudo linear isso, na verdade. Quem colocou a separação foi a Igreja Católica. Quem colocou a página em branco na Bíblia foi a Igreja Católica, tá, irmãos? Para mim é tudo linear. Pode chamar de primeiro e segundo testamento, chamamos Tanakh, Brit Hadashah, mas o tema ele é linear porque a obra do Eterno ela é única. Não existe um Elohim no Antigo Testamento diferente do Elohim do Novo Testamento. Isso são ladainhas, são colocadas por pessoas que não conhecem, infelizmente, e não têm um relacionamento com o Eterno a ponto de fazer este reconhecimento, esse tipo de reconhecimento. Por que se manifestavam os demônios? Porque Yeshua estava presente entre nós, irmãos. Esse é o ponto. Então, Yeshua presente entre nós, é claro que a coisa fervilhava, borbulhava. Mas não que não tivesse aparições também, dimensões a demônios no Tanar. Esse é um assunto muito longo também, a gente não vai. Estou só mencionando, tá, queridos? Mas observem, estamos vivos, palavras de Shaul Hashaliach, punidos, mas não mortos. Temos razão, verso 10, para nos entristecermos. Contudo, sempre estamos cheios de júbilo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nada possuímos, mas temos tudo. Por que ele falava isso, irmãos? Porque, na verdade, ele tinha tudo aquilo que
aquilo que para ele era importante. A presença do Eterno, ainda que ele fosse um pobre material. E hoje que muitos buscam a riqueza material e deixam o Eterno de escanteio, não é verdade? Acham que indo a uma sinagoga no Shabat, ou à igreja ao domingo, colocam um cartão de ponto, batem o cartão, entram, fazem as suas orações, as suas rezas, saem, mas o foco está lá. O foco está no trabalho, na parte material. Não, irmão, mas eu preciso dar provisão para minha família. Minha família precisa comer, beber. Precisamos comer e beber. E o que passa disso? Não são palavras minhas, são palavras de Yeshua. Não andeis ansiosos pelo que andeis a comer ou beber. E nós, irmãos, fiquem tranquilos, eu falo por mim. Planos, projetos. Vamos trabalhar mais para poder comprar mais, para poder ter mais, para poder ter mais. Teologia da prosperidade, a grande mentira de Satanás dentro das igrejas evangélicas a partir dos anos 70 e 80 e se transformou nesse caos que nós temos hoje. Mas irmão, o judeu, ele é rico. E daí que o judeu é rico? Ou vocês acham que não há judeus pobres também em Israel, que vivem num cantinho, num apartamentozinho pequeno e tem o mínimo? E são fiéis, são religiosos fiéis. Nós somos enganados, irmãos. E isso também é uma guerra espiritual. Então, há tempo, ou dá tempo para as pessoas saírem destas mentiras e louvarem e estarem conectados verdadeiramente com o Eterno. Ninguém, vou falar aqui pela terceira ou quarta vez, como já falei nos outros podcasts. Ninguém é proibido de ter bens materiais, mas Yeshua mesmo disse: onde está o vosso coração? Está na viagem que você quer fazer para Nova York para comprar cosméticos, ou para você comprar os seus artigos de luxo para o seu carro aqui no Brasil? Será que isso importa, irmãos, pelo amor do Eterno? E por que você não pensa em conhecer mais a Bíblia, em devotar mais tempo para a Bíblia? Do que você fica pensando em fazer planos para a próxima viagem que você vai fazer para Portugal, para a Inglaterra. Só para quê? Para mostrar para os seus amigos que você tem posses e tem condições. Você vai lá e você não faz absolutamente nada. Não conhece o país, não pesquisa sobre o país e, pior, não verifica a parte religiosa daquele país. Vamos conversar com outros irmãos lá que de repente podem estar precisando de uma palavra amiga em Portugal, Inglaterra. As pessoas fazem por status, porque elas estão mortas espiritualmente. E o pior que elas colaboram para ficarem cada vez mais mortas. E quando é para assistir um serviço, um culto de 1, 2 horas, reclamam dentro dos recintos religiosos. Isso é uma vergonha, irmãos. E nós temos que falar sobre isso, porque isso é uma guerra espiritual que fizeram, vou colocar isso na tua cabeça, na tua mente sobre isso. De que você só é próspero se você tem 150 mil reais na sua conta, do 300 mil reais na sua conta. E o que você está fazendo para juntar tesouros nos céus? E o que essas pessoas estão fazendo? Há muitos enganados. Nós vivemos esta guerra espiritual, irmãos. Shaul HaShalia não tinha nada. E ele era um homem abastado, relativamente abastado, quando ele era membro do Sinédrio. Mas ele renegou a sua vida pela palavra de Hakadosh Baruch Hu, pelo testemunho de Yeshua. Nós não estamos falando de coisas pequenas, tá, irmãos? Vamos falar do macro, vamos falar da parte espiritual. O que espiritualmente as nossas atitudes podem acarretar, trazer para as nossas vidas. As pessoas fingem que servem a Deus.
Você pode ser uma pessoa abastada, próspera materialmente, mas continuar a servir ao Eterno, pagar este preço. Se o Eterno permitir que sejam retirados os teus bens materiais, Baruch Hashem. Porque o Eterno vai verificar onde está o teu amor. Mas as pessoas não entendem isso. Elas não buscam isso, elas não buscam a verdade para a qual elas devem viver. Ele diz, nada possuímos, mas temos tudo. Um homem que não tinha nada materialmente falando, irmãos. Porque ele sabia que ele tinha a vida eterna. O acesso ao Olam Rabá, porque aquilo que ele fazia, ele estava consciente de que ele fazia por amor. E ele fazia por amor. Que essa mensagem possa trazer mais uma reflexão dentre todas as outras mensagens que nós colocamos. É tempo de rever isso, irmãos. Queridos amigos de Corinto, falamos de forma franca com vocês a partir do 11. Abrindo o coração, qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Por isso, para sermos justos, abram vocês também o coração. Olha a mensagem que ele passa para eles, irmãos. Para os irmãos de Corinto, gentios, que não são mais gentios porque são enxertados. Para os dispersos, vamos colocar assim, os goim, que significa dispersos, de Corinto. Que aceitaram a Torá, que aceitaram serem enxertados na oliveira, que aceitaram o testemunho de Mashiach, que aceitaram viver como Mashiach, que aceitaram a palavra de Mashiach. 14, aí vem o tema principal. Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? O que há de comum entre você e uma pessoa que vai celebrar a festa de Halloween amanhã? Vai cair justamente dentro de um Shabat. Vocês sabiam que há mais de 6.000 bruxas nos Estados Unidos da América que amanhã farão um grande congresso para desestabilizar o sistema político daquele país e desejar a morte, e já estão fazendo, desejando a morte do governante político daquele país? Nós precisamos ser influenciadores, não sermos influenciados. A música profana, o rock, o maldito rock, seja ele nas suas várias vertentes, que só fala sobre sexo, idolatrias, ao amor, a pessoa amada, que fala de ocultismo, que fala de pedofilia, que fala de homossexualismo, que fala de crimes, que fala de rebeldia contra o Criador, inclusive, que fala sobre drogas, sobre bebidas. Olha quanta coisa incrível realmente pode trazer isso para você. Você é influenciado porque você não conhece as letras muitas das vezes. Eu era influenciado por mais de 27 anos da minha vida, mas eu não tinha a presença do Eterno. Eu sabia o que eu estava lendo. Eu entendia o que eu estava lendo, mesmo numa língua estrangeira. Mas eu não tinha algo que era muito importante, a presença do Eterno. Hoje, pessoas que se dizem ter a presença do Eterno estão bebendo de uma fonte contaminada. E têm amizades de fontes contaminadas. Você precisa ser influenciador e não objeto influenciado. As pessoas não entendem isso, então elas vivem numa zona de conforto e vivem tranquilamente com todos. Claro que nós temos que viver tranquilamente com todos. Mas a tua postura espiritual precisa servir de influência para aqueles que não conhecem ao Eterno. Porque se você diz servir e observar aquilo que está marcado nas Escrituras e não influencia, você está em falta grave com o Eterno. E eu estou falando hoje, agora, para membros da Teshuvá que perderam isso. E se recolhem nas suas sinagogas e que se lasque o resto, não é verdade? Eu faço o cortejo da Torá, eu como kasher,
eu faço as minhas orações, Shaharit Minha Yarvet, eu estou bem comigo mesmo. Estou fazendo a vontade do Eterno. Não está não, tá? Sabe por que você não está fazendo? Porque você não está se importando com o próximo, materialmente e espiritualmente. Muitos já perderam isso. O que nós estamos confrontando, agora sim eu uso a palavra confrontamento, é para mim em primeiro lugar também, irmãos. O quanto eu tenho feito. Nem pelo fato de eu estar aqui falando para vós, um programa de internet, que isso me justifica perante o Eterno. Aliás, o Eterno só vai achar justificativa nos nossos atos se Ele quiser, porque Ele é o Eterno e nós somos pecadores. Nós precisamos dEle e Ele não precisa de nós. Em nada Hakadosh Baruch Hu precisa de nós. Em nada Hakadosh Baruch Hu precisa dentro da sua criação, do seu reino. Por quê? Porque isso veio a partir de uma escolha dele. Ele resolveu compartilhar isso conosco porque ele é soberano. Ele criou Melachim, anjos, criou o próprio Mashiach, criou este reino para o seu prazer. Ele resolve ser misericordioso para o seu prazer. Ele resolve perdoar pecados para o seu prazer. Ele resolve atuar nas nossas vidas para o seu prazer. Porque ele não poderia fazer nada disso. E nós nem estaríamos aqui hoje. Isso é, dentro desse meu discurso, é reconhecer a nossa pequenez. Todos nós fazemos parte do Eterno. Só que nós temos funções a cumprir. E o Eterno espera que nós cumpramos as nossas funções. As boas obras, os bons pensamentos, as nossas orações ou rezas, a nossa mudança de caráter e de personalidade, a nossa ajuda ao próximo, o cumprimento de mandamentos e assim por diante. Temos Yeshua como espelho. Observem quantas coisas, quantas características, quantos pontos nós temos que cumprir. E quem vai decidir no final das contas é o Eterno. Ele que vai decidir a nossa passagem para o Olam Rabá, não somos nós. Ele decide. Por quê? Se nós pensarmos desta maneira, estamos dando total kavod, total honra para Ele, como soberano, dominador e controlador de todas as coisas. Bendito e exaltado seja o seu nome. Que comunhão há entre luz e as trevas, é isso que o Eterno espera de você. Não deixe o seu filho usar absolutamente nada com referência a Halloween, seja uma abóbora de desenho de abóbora, seja um sticker, um adesivo que ele receber. Não deixe, irmãos, não coma nada que seja colocado para isso. Nós estamos vivendo um período de pandemia, muito provavelmente nenhuma escola de línguas, porque essa malignidade foi trazida pelas escolas de línguas, porque eu sei, porque eu vim desse meio, desde 1990. Isso é uma peste, irmãos. Isso é uma obra satânica. E eu vejo pessoas nas redes sociais se vestindo de bruxa, de bruxo, e gente fala, não, é crente, né? É evangélico, é membro da Teshuvá. Isto é cegueira espiritual, porque não conhecem o mundo espiritual, não sabem a grande batalha que existe e não conhecem de abertura de brechas. E isso abre uma brecha. Você colocar uma foto, fazer uma menção a uma festa maligna, maldita, que matava pessoas para sacrifícios e que hoje faz isso ainda com crianças que são raptadas, só que as pessoas não sabem, não conhecem, porque elas não querem enxergar a verdade e acham que tudo é um mundo de faz de conta dentro das redes de televisão e que o mundo se resume só àquilo. Grande estratégia de Satanás, fazer com que você ache que o mundo só gira em torno daquilo que é veiculado nas redes de televisão, que também trabalham para Satanás. Então, abram os olhos, irmãos. A grande guerra espiritual começa em pequenas atitudes nossas, num palavrão que você fala, que você dá uma legalidade para a atuação de um demônio na sua vida, na visão de uma figura pornográfica, num lashon hará que você faz, uma maldição que você coloca para uma pessoa, numa amizade com uma pessoa que você tem, sendo que você não é influenciador dessa pessoa e se vê influenciado por ela, e você dizendo que serve ao Eterno?
E o Eterno está vendo isso, irmãos. O Eterno são os olhos, sim, que tudo vem, não aquela mentira colocada por sociedades secretas. O olho que tudo vê. Isso é um olho de Satanás. O Eterno são os olhos que tudo observam e que conhece os nossos corações. Ele prescruta os nossos corações. Bendito e exaltado seja Adonai Elohim, o Elohim de Israel e das nações. Não se coloquem no mesmo julgo com os incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias? Como você pode trabalhar numa empresa onde as pessoas praticam corrupção e você está lá dentro daquela empresa? Talvez esteja falando até para alguém que esteja ouvindo esse, não sei. Como que você pode trabalhar num julgo desigual sabendo que é a corrupção, que é a malignidade, é disso que você quer fazer parte? Porque você abre uma brecha gigantesca dentro do mundo espiritual para que Satanás tenha legalidade, porque isso não é papo de crente, não é papo de Rebecca Brown, que eu admiro demais. Leiam um livro de Yov, o livro de Jó, que fala sobre isso. Ele vai pedir permissão ao Eterno, Satan pede permissão ao Criador para agir na vida daquele homem, como ele agiu, e o Eterno permitiu ainda que ele fosse, mas ele precisava ser testado e aprovado pelo Eterno. Irmãos, muitos estão brincando com fogo, irmãos. Muitos estão brincando com fogo, irmãos. Fechem as brechas, as portas. Teu filho vai ouvir uma música, deixa eu ver o que está ouvindo. Vai acessar a internet, deixa eu ver o que você está consumindo na internet. Vai jogar um jogo de videogame, deixa eu ver qual o conteúdo deste jogo. E quando você vai observar tudo aquilo que você está vendo, vai observar o teu filho, se bobear, nada daquilo presta, nada daquilo serve. Só que você não quer fazer isso. Você não quer ter problema, não é isso? Você quer permitir o seu filho a ser criado pelo entretenimento que pertence a Satanás, porque você se esqueceu que o mundo jaz no maligno, para que você não tenha, para que você possa tomar a tua cerveja numa boa, sem ter filhos te importunando, para que você possa assistir o seu seriado, os seus seriados famosos, naquele aplicativo de seriado junto com a esposa. Nos será requerido a educação dos nossos filhos. Isso é uma das coisas que eu mais tenho temor e medo na minha vida, que o Eterno tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia da vida daqueles que estão ouvindo também nesse sentido. Vivemos uma guerra espiritual. Que harmonia pode existir entre Mashiach e Belial? Que harmonia pode existir entre esse mundo e você dizer que serve ao Eterno? Porque você não quer verdadeiramente servir ao Eterno. Você não quer fazer uma retificação da sua vida. Viver em santidade significa abrir mão de muitas coisas. Só que se isso não partir de você primeiro, não fique dependendo do seu cônjuge não, irmão. Parta de você primeiro para que o seu cônjuge possa ver o exemplo em ti, luz em ti. Se o teu cônjuge não quiser e for rebelde, ore pelo seu cônjuge. Explique para o cônjuge. Shaul diz que aquele que é crente santifica o que não é crente, mas muitas das vezes passamos por situações terríveis, onde aquele que não é crente ou que não quer buscar o que nós buscamos passa a fazer uma pressão terrível sobre as nossas vidas. Mas não pare. Não se desestimule, irmão. O que nós precisamos fazer é ter atitude. O que o Eterno espera de nós? Que tenhamos atitude. Podemos viver em shalom com todos? Claro que sim. Como? Com atitude. Você aceitar um erro do seu irmão para a sua vida, sem falar nada, é viver com atitude? Respondo, não. Porque se você tem amor pelaquela vida, você vai conversar com aquela pessoa e dizer que ela está no erro, segundo a palavra do Eterno. Não faça nada que não esteja dentro da palavra de Hakadosh Baruch Hu.
E a Torá é o nosso maior guia para isso. Não permita que os seus filhos sejam envolvidos nesta maldita festa do Dia das Bruxas, trazê-lo como entretenimento, porque ela foi feita por satanistas, membros da religião Wicca, da Goetia. Nos Estados Unidos, principalmente Canadá e Inglaterra, estarão em grandes celebrações satânicas a partir de hoje, fazendo rituais, inclusive com vidas humanas, para aqueles que não sabem, não querem saber e acham que isso é um grande exagero. Sim, é o mesmo período que nós vivíamos lá na época de Israel, quando as crianças eram sacrificadas para o deus Moloch, para não falar inteiro, para nós não colocarmos o nome de um demônio aqui. Um formato de touro gigantesco, em chamas por dentro. Fetos, bebês recém-nascidos eram colocados dentro daquele deus, dentro da boca dele. Fetos recém-nascidos. Sabe o que havia embaixo? Uma grande fornalha para aqueles fetos, e havia os sacerdotes daquela religião maligna e maldita que comiam as crianças. E crianças são comidas e o seu sangue é bebido até hoje por pessoas das mais altas castas da sociedade, sejam políticos, membros do entretenimento, empresários, pessoas que nós nem desconfiamos e que fazem parte desses rituais, e principalmente hoje, ao pôr do sol para amanhã. Então, ora, irmãos. Porque nesse momento que eu estou conversando com vocês, pessoas estão sendo preparadas para rituais satânicos e irão morrer. Nós vamos orar. E nós precisamos, dentro dessa guerra espiritual, se você não tem forças, peça forças ao Eterno. Porque todos nós estamos suscetíveis a passarmos por uma guerra espiritual. Porque existe inveja sobre as nossas vidas, ciúmes, existe o desejo de morte sobre as nossas vidas. E se nós não tomarmos uma posição hoje, nós vamos perecer. O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Elohim e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como disse Adonai, como está marcado em Vaikra Levíticos, que é o tema que eu vou ler agora, 26:12. Habitarei neles e andarei entre vocês. Serei teu Elohim, e vocês serão o meu povo. Por isso Adonai diz: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro, então eu mesmo os receberei, na verdade serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Isso está dentro do Novo Testamento, irmãos. Eu vou repetir para algumas pessoas poderem entender este ponto novamente. Agradeço muito a participação dos irmãos. Mensagem número 46 do podcast Canal Fábio Pires. Uma guerra espiritual. Mensagem 2 Coríntios 6, 14 e 15. Eu vou ler outra vez para aqueles que negam as Escrituras, porque há setores dentro da igreja evangélica que negam o Antigo Testamento. Grande ignorância desses irmãos. Lamentavelmente. Dizendo que o Antigo Testamento foi dado só para aquela época. É mesmo? Vamos lá. Saiam do meio deles, separem-se. Nem mesmo toquem no que é impuro. Isso está marcado em Isaías 52. Então eu mesmo os receberei. Isso é Shaul, Paulo, fazendo a menção. Na verdade, serei seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Saiam do meio deles, separem-se. Por que você insiste? E por que nós insistimos em fazer parte do meio de pessoas que não querem absolutamente nada com o Eterno?
Aqui eu sigo e pretendo passar o exemplo dos profetas. Não é de um judaísmo secular, um judaísmo já frio, que já se desestabilizou e que já se deixou contaminar pelas coisas desse mundo, como é a maior parte que existe. Eu estou, irmãos, eu estou pouco ligando para esse tipo de atitude. E a minha consciência precisa ficar tranquila com a palavra do Eterno. Cumprir Torá, cumprimento de Torá precisa estar ligado e nós precisamos estar cumprindo a vontade do Eterno em si. Este é o ponto. Ainda com os demais vários erros que nós temos, hein, irmãos? Só estamos vivos por causa da misericórdia do Eterno. Shaul sempre falava isso. Terminamos a leitura do capítulo 6. É um capítulo pequeno, na verdade, mas que deu um ponto, uma pauta para a gente poder falar bastante. Agradecemos também, inclusive, a presença dos irmãos pelo chat, que foi colocado aqui. Os irmãos sempre se manifestam, né? Só tomem cuidado com as conversas paralelas, que às vezes podem sair do tema que nós estamos colocando, tá, irmãos? Por que eu falo isso? Porque senão vocês não prestam atenção na mensagem. Isso pode acontecer, tá? Mas no mais, os irmãos têm os seus anseios, as suas perguntas. Se tiverem perguntas, anseios, mandem mensagem para nós. O que nós podemos fazer para responder? Se eu não souber responder, eu busco as minhas fontes. Não é? Não sou ó concurso, não, de conhecimento, tá, irmãos? Então a gente também tem as nossas limitações. Eu tenho as minhas limitações também, né? Então você pode enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com para maiores esclarecimentos e informações. Você pode verificar as nossas mensagens diárias e reflexões lá pelo Twitter. O Twitter é uma plataforma mais política, eu não me envolvo com política, porque a política para mim está nas mãos de Hassatan, nós sabemos isso, tanto direita quanto esquerda. Nós podemos até fazer um trabalho sobre isso e acho que vai desagradar muita gente, hein, irmãos? Olha, muitos aí que estão infelizmente iludidos e depositando a fé, a confiança em homens, em pessoas. Não que nós também devamos desprezar tudo isso, eu sempre coloco e reitero, nós devemos orar, rezar pelos governantes, a começar pelo presidente desse país, né, que está passando uma situação tenebrosa já desde que assumiu, até antes de assumir, né? Então nós temos que orar sim por ele, isso é fato, isso é fundamental, a nossa atitude, porque é aquilo que o Eterno espera de nós, não é? Mas não depositemos as nossas esperanças em homens, mas sim naquele que nos deu a vida, sempre no testemunho de Yeshua HaMashiach. Isto é fundamental, irmãos. E encerrando essa mensagem, agradecendo aos irmãos por essa mensagem, acompanhe também as nossas demais mensagens a respeito do tema que nós estamos fazendo sobre a nova ordem mundial. Talvez hoje à tarde eu venha com uma outra mensagem, você pode nos acompanhar entre 16 e 18 horas, tá, irmãos? Eu não posso dar uma agenda aqui sensata, porque eu tenho muita coisa a fazer, um trabalho ministerial a ser feito. Eu vou partir para uma live agora, lá dentro da nossa livraria, na @livraria aqui do chá, que nós não fazemos a propaganda, porque nós vamos fazer um trabalho essencialmente para os livros, e já nós vamos fazer uma live lá, para trabalhar um pouquinho das nossas obras. Enfim, mas eu agradeço muito a presença dos irmãos, eu fico muito contente com a participação de todos vós. Eu acho que essas certas verdades que nós falamos precisam ser ditas, precisam ser colocadas, porque se nós não alertarmos, perdão mais uma vez, como muitos canais fazem, mas aqui nós fazemos de uma forma um pouco diferente. A gente alerta e a gente dá o remédio, né, principal para nos protegermos. Qual é o remédio principal? Você não vai escapar disso, você vai andar em círculos se você renegar isso. É a Sagrada Torá. Lá está toda a base, lá estão todas as respostas para os nossos problemas. Lá estão todos os pensamentos do Eterno para as vossas vidas, né? Lá estão todas os nossos motivos, as nossas diretrizes, que estão
simplesmente, né, na boca de Yeshua HaMashiach. Então o que nós fazemos aqui? Nós explicamos o que é Yeshua segundo o padrão, o parâmetro dele que ele seguia, que era a Torá, irmãos. Isso é fundamental e todos nós precisamos saber disso. Todos nós, né, sejam os irmãos cristãos que vêm e acompanhar essa página, são muito bem-vindos, sempre serão, sejam os nossos irmãos membros da Teshuvá, do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, ou até alguns judeus escondidos, quem sabe, né? Essa mensagem está indo também para os nossos irmãos judeus, eu fico muito contente, muito feliz, e que se nós formos utilizados como instrumento da Ruach HaKodesh para estas pessoas, que elas possam se converter ao testemunho de Mashiach. E você, irmão judeu, você não vai deixar, eu me considero um judeu também, eu tenho judeus na minha família, né? Eu me considero um judeu, né, dentro um enxerto, né, da aliança renovada da morte de Yeshua. Você não vai deixar a sua judaicidade, você vai continuar fazendo o que você faz, ser um observante religioso, observando a Torá sagrada, observando as regras do Shabat, mas com a pedra angular na sua vida, que é Yeshua HaMashiach, aquele que verdadeiramente vai voltar. E ele está voltando, irmãos. Baruch Hashem, por isso, nós temos que nos alegrar, porque tudo isso que está acontecendo é porque ele está próximo, ele está perto, né? Porque nós temos em Yeshayahu, uma última parte, porque nós temos em Yeshayahu isso: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam teshuvá, para que os cure. O Eterno vai curar os judeus através do testemunho de Yeshua. Porque assim o Eterno determinou. Yeshayahu 6, verso 10. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe e conceda um excelente dia de preparação de Shabat. Eu não queria terminar, tá, irmãos? Sinceramente, porque estou muito contente, especialmente no dia de hoje. Não gostaria de terminar esse trabalho, mas a gente sabe que é necessário fazer isso, porque tudo que tem um começo tem um fim. E vocês podem acompanhar também as nossas outras mensagens, também pelo podcast canal Fábio Pires, as outras 47 mensagens, incluindo a mensagem de abertura, hoje mensagem 46, que esta mensagem possa vos trazer bênçãos. Não se coloquem em julgo igual com aqueles que servem a Satanás. Pelo contrário, a pauta, né, o tema principal hoje, sejam influenciadores. Nós temos que continuar a falar da palavra do Eterno, nós temos que continuar a falar do testemunho de Mashiach, porque nós seremos cobrados por isso. E serão cobrados terrivelmente aqueles que apostataram e negaram Mashiach. Ainda há tempo deles voltarem. Um grande abraço, meus irmãos. Muitíssimo obrigado por todos e pela presença dos irmãos aqui. Shabbat Shalom desde já. Shalom, Shalom.